Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao conhecimento da engenharia elétrica. Eu tenho aqui trabalhado numa série de vídeos, postado uma série de conteúdos a respeito do CCMBT e todos os seus periféricos relacionados com a engenharia elétrica. O tema de hoje é partidas inteligentes de motores. Eu sou Angélica Martucelli e vou apresentar esse tema aqui para você hoje, relativo ao CCMBT. Bom, quando é que eu preciso utilizar uma partida inteligente? Em que momento eu preciso utilizar uma partida inteligente? Você vai usar partidas inteligentes quando o seu cliente especificar que deseja um CCM inteligente. Se o seu CCM é inteligente, todas as partidas de motores deverão ser inteligentes. Bom, parece óbvio, né? Mas sempre surge uma dúvida. E nesse caso, para que as partidas se tornem inteligentes, é necessário que haja comunicação da partida do motor, dentro daquele CCM, com um CLP. Esse CLP vai comunicar com o sistema de controle e supervisão daquele processo. Como isso se dá? Eu tenho uma partida direta. A partida direta é composta por um dispositivo de seccionamento, de proteção de curto-circuito e de sobrecarga, que pode ser dado pelo disjuntor motor e pelo contator. Associados, eles atendem essas funções. E como que eu faço para transformar uma partida direta numa partida inteligente? Aí você vai ter que acrescentar um terceiro elemento, que é o relé inteligente. Esse relé é que vai determinar a comunicação entre essa partida e o sistema supervisório daquele processo. Vai passar para o sistema supervisório todas as características da operação daquele motor. Então, esse relé inteligente é um relé muito importante. Eu vou falar aqui um pouco a respeito das características desse relé. O relé inteligente implementa todas as funções de proteção e comando para motores de velocidade constante. Ou seja, em motores com velocidade variável, a gente não vai poder aplicar o relé inteligente. Ele possibilita, através de uma conexão de rede, a comunicação entre as partidas dos motores e o sistema que controla e supervisiona o processo onde o CCM está inserido. Ou seja, ele é que é a porta de comunicação entre a partida e o sistema supervisório, né? Que é o que vai fazer o controle de todo aquele processo, partida, parada, defeito, aquecimento, informações de temperatura, corrente, tensão, tudo vai ser através desse relé inteligente. Alguns clientes vão preferir, em vez de você utilizar disjuntor motor termomagnético, contator e relé inteligente, que você use disjuntor somente magnético, que aí a proteção de curto já fica garantida, o seccionamento e a proteção de curto ficam garantidos aí no disjuntor motor somente magnético. O contator, que vai fornecer a comutação ou a operação do motor, né, liga, desliga. E o relé inteligente vai ter as proteções aí de sobrecarga, no mínimo de sobrecarga. Então, todas as proteções, todas as características de uma partida de motor ficam atendidas com esses três dispositivos. Uma questão importante a ser dita é o seguinte: para cada motor, para cada relé inteligente, você deve ter associado a ele
um transformador de corrente. Por quê? Você não pode colocar o relé, que é um dispositivo eletrônico, acionando diretamente aí na linha diretamente na linha de força daquela partida, porque ele não vai suportar aquela corrente. Então você tem que colocar um TC aí que transforme a corrente daquela partida numa corrente adequada ao relé inteligente, que é aí 5 amperes. Tem 1 ampere, tem 5 amperes também. Eu acho que a maioria é 5 amperes. Bom, então, e para você associar esse TC ao relé inteligente, é preciso você colocar um cabo de conexão. Esse cabo de conexão é específico, não é um cabo qualquer, é um cabo específico. E cada fornecedor tem aí o seu relé, o seu TC e o seu cabo de conexão. Isso tudo é um par casado. Eu não posso usar o relé inteligente de um fornecedor e usar o TC de outro. Não, são pares casados, com o seu cabo de conexão aí também, todo mundo junto do mesmo fabricante. Bom, uma outra característica do relé inteligente é que ele é aplicado a partida direta, né? De motores com velocidade constante. Ele é configurável através de um software específico e através desse software ele disponibiliza dados operacionais como leitura de corrente, leitura de tensão, diagnósticos como o tempo para o trip e alarmes daquela partida ou daquele motor, no caso, bem como dados estatísticos de número de manobras, horas de operação, ou seja, todas as informações de processo através das suas vias de comunicação. O relé inteligente é uma ferramenta importantíssima para as partidas diretas se transformarem também em partidas diretas inteligentes. Uma variante da partida direta é a partida direta com reversão. Esse relé pode ser utilizado aí também. Então, resumindo, você pode utilizar disjuntor motor termomagnético, atendendo ao seccionamento e à proteção de curto-circuito e de sobrecarga, mais o contator, que vai atender a comutação ou operação do motor, e o relé inteligente, que vai atender a parte de comunicação. Ou você pode utilizar um disjuntor somente magnético, atendendo a operação, ao seccionamento e a proteção de curto. O contator atendendo a manobra e o relé inteligente atendendo a proteção de sobrecarga e comunicação. Então, a sua partida vai, com o relé inteligente, vai passar para o supervisório, para o sistema que vai controlar e supervisionar o motor, vai passar todas as características operacionais para o operador lá que está fazendo essa supervisão ou esse controle. Bom, aí você pode me perguntar, além do TC, outro acessório que você pode usar é um módulo multifunção, que tem as funções de coleta de temperatura, fuga-terra, se tem outros mecanismos que estão associados a essa partida, como válvulas, transmissores. Esses dispositivos também podem enviar seus dados para o relé, que vai integrar o processo onde aquele motor está, e todas essas informações serão passadas para o supervisor ou o controlador daquele processo. Então, também tem o módulo multifunção, que aumenta também a quantidade de entradas digitais, analógicas e saídas digitais aí desse relé.
É um dispositivo bastante completo. Para você colocar o acessório, que é o módulo de multifunção, você também vai precisar de um cabo específico para fazer essa conexão entre o módulo básico do relé e esse módulo multifuncional. Outra questão também que você pode ter com esse relé inteligente, através de um cabo específico, é conectar o seu relé inteligente ao seu PC, para fazer alguma análise, alguma coleta de dados. Você também pode fazer aí através de um cabo específico. Cada fornecedor tem o seu conjunto de módulos, de cabos, de acessórios, para aquele relé inteligente, ok? Bom, aí você vai me perguntar, bom, e as outras partidas? Como eu faço com as outras partidas? É muito fácil. As partidas com Soft Starter, elas possuem um módulo específico de comunicação. Pode ser comunicação Profinet, DeviceNet, Ethernet, Profibus, aí, deixa eu ver, essas aí são as mais conhecidas. Ela tem um módulo de comunicação, a Soft Starter tem um módulo de comunicação específico para essa função. Então você terá lá a sua chave seccionadora fusível, seus fusíveis ultra rápidos, pode ter um disjuntor associado ou não, dependendo da coordenação que você vai usar. A Soft Starter com o seu módulo de comunicação, com a sua IHM, que vai ser o seu interface homem-máquina, ou não. Talvez você faça só o controle dessa partida só via PLC e faça a comunicação dessa partida com o PLC através do módulo de comunicação que faz do PLC ao supervisório também a comunicação, transmitindo toda a característica operacional daquele motor naquela partida ali, Soft Starter. Um detalhe que eu esqueci de falar lá do relé inteligente é que os TCs vão de 0,3 amperes até 630 amperes. Ou seja, eles atendem uma gama enorme de motores. Mas como a gente falou já, como a gente viu que algumas partidas para determinada potência é preferível você utilizar Soft Starter por causa dos picos aí da corrente na partida, então para não sobrecarregar o seu sistema durante a partida, você usa Soft Starter, que vai ter uma partida suave, uma partida tranquila, sem tranco aí na partida, durante a partida aí da sua instalação, não vai ter nenhum tranco aí na sua instalação. Então, você vai utilizar nas partidas diretas os TCs até 100 amperes. A partir daí você usa uma Soft Starter. Há clientes que querem que a partida Soft Starter seja aplicada a partidas menores, menos que 100 amperes, muito menos que 100 amperes. Então isso vai depender de cada cliente, né? De cada aí do típico de cada cliente, característica de cada cliente. Agora, a gente falou, então, que o relé inteligente é colocado nas partidas de motores com velocidade constante. Quando a velocidade for variável, aí, nesse caso, nós vamos utilizar inversores de frequência. E como que eu faço para esse inversor ser inteligente? Muito fácil, você também solicita um módulo de comunicação daquele inversor. Ele também é vendido com módulo de comunicação. Então, a mesma função que tem o módulo de comunicação da Soft Starter, vai ter o módulo de comunicação do inversor de frequência, que é levar todos os dados operacionais daquele motor e mais alguma coisa para o operador que controla e supervisiona aquele processo onde o CCM está inserido. As partidas com inversor de frequência são partidas mais complexas, em que você precisa fazer o controle da velocidade, então elas também têm o seu módulo de comunicação aí disponível, seja ele Profinet, Profibus, DeviceNet, Ethernet,
qualquer um desses e outros. Tem outros também, mas assim, as mais comuns são essas que eu tô falando aí para vocês. Tem alguns fornecedores que têm todos esses módulos para o relé inteligente, para as partidas soft starter ou para os inversores de frequência. Ele tem vários módulos. Outros fornecedores, eles têm só alguns módulos de comunicação específicos daquela marca. Então, você tem que ficar atento aí na hora de escolher. No CCM inteligente também, além das partidas inteligentes, o cliente costuma solicitar que o multimedidor de grandezas elétricas também seja inteligente. E ele também tem seu módulo de comunicação naquelas redes de comunicação ali que eu falei para vocês. Hoje em dia, a maioria dos CCMs são do tipo inteligentes, porque economiza as operações feitas na porta do motor. Todas as operações são feitas remotamente de um COI, de uma sala de controle. E ali ele pode controlar, o operador pode controlar vários CCMs. Não precisa ser um específico. E também você economiza tempo de instalação ali na hora da montagem, muitos acessórios na porta do painel. Há clientes que querem toda a opção da partida na porta do painel, a opção de comunicação via PLC, querem várias opções aí. Se um estraga, se um tem defeito, para aqui, para ali. Então, ele tem várias opções até chegar no acionamento manual. Mas isso vai depender, gente. Cada cliente tem sua característica. Então, cada cliente tem sua exigência. Então, é importante observar as especificações técnicas que o seu cliente te manda. Então, o relé inteligente é um dispositivo muito interessante, é um dispositivo que veio resolver a questão das partidas diretas, transformando-as numa partida inteligente. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui que eu esqueci de falar aí para vocês, só um minutinho. O relé inteligente, ele não é um dispositivo muito grande, ele ocupa pouco espaço na partida, na gaveta, né? Às vezes o CCM é do tipo gaveta fixa ou do tipo gaveta extraível, então ele ocupa pequeno espaço aí, mas não é tão pequeno quanto uma partida só com disjuntor motor e contator, né? Então tem mais esse dispositivo. Uma outra coisa que eu esqueci de falar do relé inteligente é que ele também possui uma IHM. E através dessa IHM você pode fazer os comandos aí da sua partida. Ela pode ser colocada na porta na porta da gaveta onde a partida está. Aí aqui fala assim, ó, o módulo de operação IHM, ele serve para o comando e sinalização local parametrizáveis, com montagem na porta e ligação ao módulo básico e aos módulos de expansão, que é aquele de multifunção que eu falei, né? Para cada um dos relés. Ele pode ter display ou ser sem display também. Você só faz ali o comando e sinalização na porta sem display. Mas o display é bom porque se você quiser saber qual é a corrente, qual é a tensão que tá o motor naquele momento, qual o fator de potência dele, você pode ver aí no display. Então, só que, ó, gente, cada acessório que você coloca é um ponto de custo adicional. Então, tem que fazer um custo-benefício aí para ver se o cliente não te exige algumas coisas, não vá colocar aí dispositivos em que ele não está exigindo, porque você só vai encarecer o painel dele.
Então, o custo-benefício tem que ser analisado. Vai ser legal colocar lá IHM na porta pro operador ver lá na frente do CCM o que está acontecendo com o motor. Se ele já é inteligente, o operador lá na sala de controle já está vendo tudo que está acontecendo com o seu motor. Se você quiser repetir na porta do painel, tudo bem. Mas isso se o seu cliente exigir. Se ele não exigir, não é necessário colocar. Então, o custo-benefício é uma das coisas mais importantes para serem analisadas. Às vezes, o projetista, ele fica querendo atender aí bem, claro, né? Óbvio. Porém, ele não tem muita noção de quanto isso vai custar. Então, é muito importante que se observe o custo-benefício para não onerar o painel do seu cliente. O relé inteligente, ele já pode substituir uma das funções do disjuntor motor, que é a de sobrecarga, não substitui de curto-circuito, substitui a térmica e de sobrecarga. Porém, o disjuntor somente magnético também é um pouco mais caro que o disjuntor termomagnético. Então, tudo isso tem que ser avaliado para que você não onere o painel do seu cliente. Então, recapitulando, nós vamos ter as partidas diretas associadas a um relé inteligente, ela se transformará numa partida inteligente. Vamos ter a soft starter com módulos de comunicação, aí se torna uma soft starter inteligente. Vamos ter os inversores de frequência com módulo de comunicação e ele se transformará numa partida de motor com inversor de frequência, uma partida inteligente. Temos ainda, inclusive, o disjuntor de entrada com módulo de comunicação também. Os disjuntores mais modernos, todos eles possuem módulo de comunicação. Aí você pode fazer todo o CCM inteligente. Porém, como eu já disse, vou repetir, tudo isso tem que ser analisado custo-benefício para que o seu CCM não fique caro, não vá onerar aí para o seu cliente o painel dele. Vai depender das exigências que ele fizer. Às vezes ele quer o disjuntor de entrada com o módulo de comunicação, o módulo de medição com comunicação, todas as partidas com comunicação, a partida direta com os módulos multifunção e com a IHM na porta com display. Tudo isso tem um custo, tudo isso vai onerando, vai ficando mais caro, cada vez mais caro. Então, todos esses pontos têm que ser avaliados. Às vezes o cliente especifica, mas ele não precisa. Então também a comunicação com o cliente também é importante para que fique tudo claro e que você não perca aí uma concorrência porque especificou um CCM muito caro, ou mesmo depois que o seu departamento de vendas já fez a venda, você como projetista lá no seu departamento de engenharia, sem prestar atenção no que realmente foi vendido, onere aí a empresa onde você está trabalhando, né? Onere aí para o montador do painel, quem vai construir o painel, quem vai montar o painel. Se você é apenas o projetista, tem que ficar muito atento aos detalhes da especificação do seu cliente e o que foi vendido para o seu cliente, para você não onerar nem o seu cliente, nem o montador de painel. Essas questões aí são detalhes, mas são detalhes importantes, que podem fazer você perder uma concorrência ou fazer você prejudicar aí a montagem, onerando aí a montagem de um CCM. É interessante assim, antes não existiam esses dispositivos eletrônicos, mas existiam outros dispositivos que proporcionavam ao operador remotamente conhecer aí as condições operacionais daquele motor.
No entanto, à medida que o tempo foi passando, a gente não evoluiu aí com celulares, com as nossas comunicações aí no nosso dia a dia, não evoluiu? Os equipamentos elétricos também evoluíram. Isso é uma coisa maravilhosa de ser vista. Tudo evolui, tudo evolui. Então, como a gente agilizou a nossa comunicação no nosso dia a dia e na nossa vida com os celulares, com com a internet, que foi uma avenida maravilhosa de comunicação, né? Que facilitou muito aí, a gente não precisa estar presente, a gente pode facilitar, pode comunicar com quem a gente quiser, de onde a gente estiver, então facilitou muito. Os materiais elétricos também acompanharam essa evolução. Muitos materiais elétricos você pode acompanhá-los remotamente. Há dispositivos em que te auxiliam esse acompanhamento remoto. Às vezes você precisa e você cuida de um processo muito importante, você pode levar esses dados lá para sua casa, se o seu cliente permitir, né? Mas isso você pode, às vezes você está na sua fábrica, está em uma fábrica e quer controlar os motores de uma... Ou controlar, não digo, mas supervisionar ou aí acompanhar as condições operacionais de outra fábrica. Isso é possível. Há muitas coisas interessantes que podem fazer. Então, os dispositivos elétricos para o seu painel, para o seu CCMBT, é que vão determinar aí o grau de excelência que você vai precisar, né, ter aí na sua comunicação, no seu controle, na sua supervisão aí do processo em que esse painel está inserido. Então é uma coisa muito interessante, muito bonita. À medida que a gente vai evoluindo, tudo vai evoluindo, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, vai conhecendo. Por isso a gente tem que estudar sempre, né, gente? Tem que se atualizar sempre, tem que estudar sempre. Falar, mas eu faço isso há 30 anos. Faz há 30 anos, mas tudo vai modificando. Tudo, você tem que ir acompanhando o crescimento, o progresso de tudo, a evolução de tudo, na sua profissão aí, conhecer, estudar, sempre estar estudando, fique sempre atento aos fornecedores. Os fornecedores nos ajudam muito nas especificações, na escolha do equipamento mais adequado, mais apropriado para aquela aplicação. Então, assim, é muito interessante, é muito bonito. Basta apenas que a gente queira saber, queira conhecer, queira entender tudo que está acontecendo, como que estão evoluindo, da mesma forma que a nossa vida evolui, os materiais, os componentes, os processos também evoluem muito, e isso é uma coisa muito interessante da gente acompanhar e estar aí atento, né, a essa evolução. Bom, só mais uma coisinha que eu quero falar para vocês é o seguinte. No momento da especificação, no momento em que você recebe a especificação, leia com toda a atenção, com todo o cuidado, os pontos principais daquela especificação para que você não esqueça durante o projeto, durante a escolha dos equipamentos, não esqueça nenhum detalhe aí daquela especificação. Cada cliente tem a sua especificação. Porque aquele cliente eu fiz assim, esse eu vou fazer igual. Não. Cada cliente tem a sua especificação. E você pode estar atento a todos os detalhes daquela especificação. Grife qual é a corrente de curto-circuito, se ele é um relé inteligente, qual é a rede de comunicação que há naquela fábrica daquele cliente, qual é a tensão de trabalho, qual é a tensão de comando. Grife, ele quer um CCM gaveta extraível, um CCM fixo, um CCM convencional tipo armário. Pode ser um CCM convencional tipo armário inteligente também, não tem problema nenhum. Pode ser um gaveta fixa, pode ser um gaveta extraível também.
vai depender da característica do seu cliente. Então, leia com muita atenção. Eu friso muito isso, gente, porque eu vejo que as pessoas não leem, tem preguiça de ler. Fala, vou perder meu tempo, eu só passei o olho lá. Não, leia com atenção, você não vai perder o seu tempo, você vai ganhar tempo, porque pior do que você fazer e ter que refazer, isso sim é que é gastar tempo. Retrabalho é um tempo perdido. Além de gastar o tempo, gasta o dinheiro, porque tempo é dinheiro, você sabe, né? Além de gastar o tempo, gasta o dinheiro e atrasa tudo. Então, leia com atenção as especificações. Faça uma boa escolha do seu equipamento. Quais os materiais vão atender toda aquela especificação 100%. Se tem algum problema, não dá para atender 100%, alguma exigência aí, vai encarecer demais, converse com o seu cliente, mostre para ele aonde é que está o problema. Não adie, não deixa para lá, porque isso lá na frente vai te dar problema, tá bom? Temos aí uma gama enorme de ótimos fornecedores idôneos, que estão aí prontos a nos ajudar a escolher. Então, é só a gente se atualizar, estar atento aí aos lançamentos, ao que está acontecendo no mercado, né? Que vai dar tudo certo e que você vai ter um painel aí inteligente, um CCM inteligente, muito bem especificado e bem montado, né? De acordo aí com as exigências do seu cliente. Tá bom? Então, até mais, até o próximo aí vídeo a respeito aí do CCMBT.